Olá, galerinha aqui do meu canal Resenhando Comigo. Eu sou Joélia Alves, pedagoga e apaixonada por livros. Aqui no meu canal vocês poderão acompanhar diversos tipos de história. E hoje, especificamente hoje, é uma semana importante, que é a semana do 20 de novembro, né? Que é a Semana da Consciência Negra. Eu estou aqui com uma pedagoga, a professora Ângela. E eu fiquei intrigada, Ângela, quando eu te fiz a proposta para que você participasse aqui do meu canal e que você trouxesse um pouco da literatura, um pouco da doutrina das religiões de matrizes africanas, e você me disse que não tem uma escrita, uma doutrina a ser seguida, até porque segue vários comandos, né? E aí, como é que você me explicaria isso? Não tem algo escrito? Bom, olá gente, prazer estar aqui com vocês. Então, quando a gente fala em comunidade de terreiro, e quando a gente fala em candomblé, é muita linguagem a se seguir, né? Começa porque o candomblé ele tem algumas direções, né? Então a gente tem várias nações que trabalham em cima das matrizes africanas. Quando a gente fala em matriz africana também é uma coisa muito extensa. Então a gente tem o candomblé, que é o culto da nação Alaqueto, que é a nação Queto, que é uma nação trazida na linhagem de Oxóssi, uma nação já trazida de uma situação de instrumentos que tocam mais com varetas, que tem a mesma sequência de candomblé. Pronto. Aí tem a nação Angola, que já é uma outra linhagem, né, de público diferente, de candomblé também, mas que tem uma linguagem específica. A gente já trabalha com a linguagem com idiomas, né, a comunicação já é mais voltada nos idiomas, que é a linguagem banto. Temos a nação Jeje, que é uma nação que já está um pouquinho mais, né, menorzinha aqui o grupo, mediante essa questão da construção histórica, o tempo que vai passando, que vai levando, né, e a gente infelizmente vai se perdendo no meio do caminho. Temos aí o culto de Babá Egum, que é mais pautado para a ilha de Taparica, né, então já é um culto que a gente fala candomblé, mas é um culto que está inclusive mais próximo do que a gente tem hoje dentro de África. Entendi. Inclusive no seu TCC que trago você discutiu, você tem uma dificuldade em encontrar material didático, exatamente. Assim, uma fundamentação teórica para fragmentar aquilo que a gente entende como verdade, que a gente entende como construção de caminhos. Então, assim, no candomblé não existe um livro como a Bíblia, como o Corão, como na maioria das religiões tem. A gente tem, sim, algumas literaturas que conte a lenda de Iemanjá, que conte a lenda de Xangô, que conte a lenda do Baobá, das comunidades X, da comunidade Y. Mas não é um direcionamento, não dá para dizer assim, poxa, pautado na fala de Oxóssi, pautado na fala de Oxóssi. A gente não tem isso. Então a nossa construção de candomblé em todas as nações são baseadas naquilo que a sua história trouxe, naquilo que a sua ancestralidade trouxe. Baseado na oralidade, baseado na prática. A gente fala assim, poxa, é costume da casa. Então a gente não vai ter a gente vai ter 20 casas de nação Queto, cada um com o seu costume, cada um com a sua construção, com as suas regras. Qual é o que a gente tem em comum? A manifestação mandiúnica, né? Recebe orixá, né? Algumas cultuam caboclos, outras cultuam de uma forma que não seja mediúnica, algumas têm um culto de Exu mais forte, outras têm um culto de Exu apenas no processo de fundamento mesmo. E isso varia de acordo com a história da sua família religiosa, né? A nação Queto tem uma forma de vivência, a nação Angola tem uma forma de vivência, a linguagem, as músicas, as cantigas são trazidas de forma mesmo pautada na história da sua comunidade. Aí a gente tem lá em Taparica a nação, né, que a gente tem também alguns terreiros de candomblé, que faz o culto dos Egum e Babá, que já é uma outra linhagem, é uma questão muito mais, como é que eu posso dizer, mais forte, mais espiritual, no sentido de o espírito daquela pessoa que acabou de desencarnar, que é cultuado dentro daquele espaço. Né? Nunca imaginei que isso fosse. É uma coisa que chega a ser assim, assustador, mas é espírita. Aí as pessoas têm assim, dizer assim, eu não sou de candomblé, não, eu sou espírita. Né? Aí a gente tem a Umbanda, que vem em uma linha já melhorada, não seria a palavra, mas as pessoas de Umbanda costumam dizer que o candomblé é melhorado. A Umbanda não é de matriz africana, a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, baseada apenas nas questões brasileiras. A gente tem manifestação de orixá, a Umbanda tem manifestação de orixá, tem o culto de caboclos muito forte, tem o culto de Exu muito forte, mas toda a construção de Umbanda, né, é brasileira. É brasileira.
Então é uma religião que foi construída com os povos já brasileiros, né? Já vi que eu vou ter que estudar bem mais. Já nasceu aqui dentro do nosso território brasileiro, né? A gente traz o candomblé já dos nossos povos. Então né? eu não acredito que seja melhorado, é uma outra Não, é versão. como eles falam. É como eles falam, mas é outra Pra mim versão. não existe religião melhorada. Exatamente. Pra mim existe religião, existe candomblé, existe matriz africana. Eu acho que tudo que for, que exalte a nossa história, que valorize e fortaleça a nossa história, é real, é concreto. E assim, eu tenho muito respeito, né? A comunidade de Umbanda não é um ambiente que eu fui criada para zelar, né? Eu fui já criada na linha de direção da Nação Queto, né? Minha família tem essa história da Nação Queto. Mas o que me apaixonada pela linha de Angola, que também tem uma parte da família que traz isso. Então, até dentro do nosso próprio convívio familiar, nós temos pessoas que vão se identificando, que vão tendo as suas raízes, a gente chama raízes. Né? A raiz é aquela que, como é que a gente pode dizer? Quando a gente nasce, a nossa ancestralidade já vem traçada, né? De toda uma... Como se fosse literalmente a árvore. A árvore, exatamente. Então, a gente vem daquela matriz, assim, que traz a linhagem de Angola. Tem uns que vêm com aquela matriz que traz a linhagem de Quito. Mas dentro do próprio terreiro, tanto da nação Quito quanto da Angola, pode sim estar flutuando ou estar sendo frequentado pessoas de outras nações. Então, como é que a gente faz? A gente tem uma relação de comunhão muito grande do candomblé. Eu falo candomblé, né, de oriundo de África, né? Não é o caso da Umbanda. É uma questão de união muito forte espiritualmente. E, por exemplo, eu frequento essa casa, você tem uma casa de candomblé, que é da nação Angola, eu frequento a sua casa, eu me sinto bem na sua casa, a minha ancestralidade também é bem acolhida nessa sua casa, mas o meu orixá, ele é da nação Queto. Eu não preciso ir para uma casa de Queto. Eu posso ser acolhida dentro da sua casa de Angola, com uma pessoa que entende da nação Queto, com os fundamentos, os preparos, as cantigas, as coisas, as cores até. É diferente, a linguagem é diferente. Mas eu vou estar ali dentro da comunidade inserida, sendo respeitada dentro do meu orixá na nação Queto. Porque o Oxóssi do Queto e o Oxóssi de Angola, eles são irmãos. Não existe essa questão da rivalidade. A rivalidade, essa aí o meu é melhor, a minha é mais esperta, a minha é mais assim, a minha é mais forte, é tipicamente humana. Não é espiritual. Não é espiritual. Não é espiritual. Precisamos evoluir. Eu não acredito que seja, na verdade. Também, né? Na verdade, não. Anjo, agora mudando um pouquinho sobre o assunto, eu recentemente fui estudar um pouco sobre as questões das oferendas. Sim. Porque eu simplesmente fico muito chateada quando alguém olha para uma oferenda e diz: ai, Deus me livre, está repreendido, amarra. E eu fui estudar um pouquinho, mas eu queria que você trouxesse isso. O que seria essas oferendas em que tem esse oferecimento para os seus ancestrais? Para tentar desmistificar um pouco da cabeça do povo que aquilo ali é para algo do mal. Essa questão da cultura, né, relacionada à questão de matriz africana ser algo negativo, né, é a educação eurocêntrica que a gente tem. Né? Os colonizadores trouxeram, né, até porque a gente vem de uma história de um país que trouxe os africanos de uma forma negativa, né, a prática escravista, de uma forma que negou até os próprios africanos a sua própria história, as suas próprias raízes. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho de reconstrução. A gente está reparando, né? Reparação. E aí, quando a gente vem, exatamente, quando a gente traz lá essa questão da oferenda, né, que a gente está na Bíblia lá no passado, né? Era muito comum você oferecer o seu filho, oferecer o carneiro mais bonito, você é um agricultor, você oferece toda a sua colheita em prol daquela conquista, no olhar religioso para Jesus, para Deus, para quem seja. Aí nós viemos nós trazemos isso dentro da gente, uma forma de troca de agradecimento. Nós trabalhamos com seres da natureza. Né? E tudo que a gente dá para a natureza, que a gente recebe, a gente também devolve e agradece. Então, quando a gente traz uma oferenda que a gente faz na praia e a gente pede para Iemanjá, que é a rainha das cabeças, né? Que a gente pede prosperidade, a gente sabe que a gente está trazendo uma história de uma mulher que ela tem seu encanto de beleza, de força, de maternidade. Então, a gente leva para ela coisas que tragam luz, que tragam clareza, que tragam beleza. Então, a gente leva perfume, nós levamos sabonete, porque entendemos que é uma forma de agradar aquela energia. Lógico que, até por uma questão, né, óbvia, de preservação da natureza, a gente não tem a prática de trazer nada que seja destrutivo na natureza. Então, a gente pega o sabonete, desembala, tira aquele tipo papel vai se dissolver, mas a gente evita plástico, evita essas coisas.
A prática de oferenda dentro do candomblé, por exemplo, a gente vai oferecer um carneiro, uma cabra, tudo aquilo que é animal, que a gente faz o sacrifício, é alimento. É o alimento do corpo e do espírito. Então a gente faz aquela simbologia, mas tudo aquilo que é sacrificado é alimentado. Então não existe um desperdício naquilo. Então a gente usa o couro para ancorar o tabaco. A gente usa a carne para fazer ou a comida do próprio orixá para aquela festa, ou para, inclusive, para nosso consumo, né, naquele momento. A gente utiliza algum dente para fazer alguns acessórios, para fazer algum preceito dentro do candomblé. Então nada se perde dentro daquilo ali. Mas e como é que surgiu essa ideia de isso é macumba? Primeiro que macumba é uma árvore, né? Não, todo mundo sabe. É uma árvore, você vê um instrumento musical. É uma árvore e a madeira, a macumba, faz instrumentos musicais. Tá, entendi. E aí aqueles instrumentos que são feitos da madeira são também com macumba. Mas aí a gente traz a macumba também, os atabaques, alguns instrumentos dentro do matriz africana é usado com a madeira da macumba. A gente traz aí a questão da macumba como apropriação de também uma classificação do candomblé, a gente tá com a macumba. E que é gostoso, porque é a questão do ritmo, é a questão da música. Mas a ideia da macumba, quando eu falo, é da questão da oferenda, né? Que eles surgiram a ideia Tira que é macumba. Aí tá lá o pratinho, né? Aí eu fui estudar, que uma colega minha daqui da escola, de onde eu trabalho, falou. Jó, surgiu a ideia de porque aquela comida foi ofertada na época dos escravos para poder... Tem essa história assim, o que é que acontece? Na época nas pulgas, né, na volta de pulga, a gente aprende, né, lá nas senzalas, com as pessoas pretas, a aproveitar qualquer resto de alimento, né? Então a gente aprende a cultuar o azeite do dendê, a farinha, que são naquela época alimentos que eram descartados, porque não era nobre, então a gente utilizava para fazer os alimentos da gente mesmo, a gente comia aquilo, né? Comia a farinha com dendê, comia as vísceras, né? Comia a feijoada, já vem nessa construção, tudo que é resto, o resto de legumes que meio cozido, então toda essa comida que hoje é famosa é feita existe uma linha de pensamento que traz que, assim, nessas rodas de pulga eram colocadas, né, a comida, a farofa com dendê, que a gente hoje diz que é comida de Exu, padê, e esse padê era colocado em determinados lugares estratégicos, em determinados espaços, para que as pessoas que viessem, né, pudessem comer. A gente acendia a vela para afastar os animais, para eles não fazerem o consumo daquele, e colocava cachaça por causa de algum ferimento, de algum processo de dor. A cachaça, né, a aguardente era utilizado para, né, amenizar e dar tempo de chegar no quilombo, de chegar na rota de fuga desejada. E aí, como a gente tem o orixá da comunicação, que é o Exu, que em todas as nações ele é cultuado, que é o orixá que come tudo, que a boca come tudo, que ele come tudo mesmo, que ele é a nossa comunicação entre o plano terreno com a espiritualidade. E algumas dessas pessoas, né, mortas de forma violenta, mortas nesses roteiros, elas passam a ser cultuadas também como Exu, né, em algumas histórias. E aí se oferece isso hoje em alusão a esse momento e alusão também à questão do Exu, que é o caminho, que é a prosperidade. E são consumos que hoje os animais comem tranquilamente, né? Você coloca uma oferenda na rua, a gente coloca um najé, que é barro, né, não agride a natureza, a gente coloca a farofa, qualquer pessoa pode comer, qualquer animal pode comer, vai fazer mal. O mal está dentro da cabeça daquele que acha que aquilo é ruim. Boa, exatamente. Né? Tá vendo, galera? O mal é você que está cultuando. Exatamente. Então, quando vocês verem lá, se vocês não forem comer, por favor, deixar quieto. Na verdade, o que é que acontece? A gente entende que a falta de conhecimento, ela traz essa coisa, e até a marginalização, né, do aspecto. Tudo que for relacionado à questão preta é ruim, é negativo, é demonizado. E a gente, enquanto pessoas pretas, precisa estar se defendendo o tempo todo disso, precisa estar argumentando o tempo todo, a gente está até cansado disso. Vocês nem querem mais falar, na verdade, a gente nem está querendo mais falar, faz assim, que inclusive muita gente, eu falo muita gente, que está hoje nas mídias, né, pregando uma fala, e dentro dos bastidores, dentro do espaço de candomblé, pregando outra. Né? A gente também, o candomblé tem uma vantagem, que eu acho que é o que diverge de muitas outras religiões, é que nossa porta de fato é aberta. A gente não, quando você passa do terreiro, você pode ser médico, advogado, juiz, você ali é um dos nossos. É nosso irmão, é nosso ogã, é nosso filho de santo, é nosso pai de santo, né? A vaidade que está dentro do nosso coração existe, eu não vou dizer que o candomblé é perfeito, mas
perante a espiritualidade, é todo mundo dentro da mesma perspectiva religiosa naquele momento ali. Bom, tá ficando um pouquinho longo o vídeo. Pra finalizar, Ângela, vamos falar do quê? Dessas roupas maravilhosas, iluminadas e cores e turbantes que eu sou apaixonada. Como é essa ideia, o porquê? E as tranças que eu achei uma curiosidade massa, gente. E ela precisa falar das tranças. O porquê, né, que vocês trazem muito, defendem muito o uso delas como... Apropriação cultural. Isso. Assim, a gente entende que, lógico, né? A gente sabe que hoje, tudo que está ligado à africanidade que ontem foi demonizado, hoje virou moda, né? Então tá na moda, usar turbante, tá na moda ter o cabelo trançado, tá na moda, todo mundo quer. O que é lindo, eu acho que tem que ser propagado. Eu não sou aquela pessoa preta que tem aquela coisa, não, porque é da minha história. É da minha história. Você tem que ter propriedade para usar, sim. Você entender como você usa, você tem até mais glamour naquilo que você está usando. Né? A trança, ela vem lá atrás de um processo de identificação cultural de tribos na África, né? Quando a gente vem para o Brasil, que tem esse processo de escravização, a trança na boca, aquela trança rasteirinha na cabeça, ela traz também uma referência de resistência, ela também mapeia os caminhos de quilombo, né? As pessoas que faziam as fugas, a gente sempre fazia o roteiro, e esse roteiro, esse mapa era feito na cabeça das crianças, na cabeça das mulheres, para facilitar a chegada nos quilombos, né? Porque muitas das vezes a gente ia e voltava, até se estruturar o espaço de quilombo, se sentir seguro e poder fazer de fato a rebelião. Uhum. A trança que hoje a gente tem essa questão da lace, do cabelo, de ser careca, de ser black, isso também é uma manifestação de resistência. Lá em África a gente tem uma gama de mulheres que usam a cabeça raspada e usam lace. Né? E a gente tem aqui a movimentação do cabelo black, da liberdade de expressão, que também não é somente por conta de África, é por conta também do movimento afro-black, né? Do movimento americano também, que também é uma resistência negra e que tem que ser dito e tem que ser apropriado mesmo. Então, o uso do turbante, que a gente diz que a apropriação, quando bota o turbante, você é baiana de acarajé. Me perguntaram isso hoje. Então, não é somente baiana de acarajé que usa turbante, né? O turbante pode ser utilizado por qualquer pessoa. O turbante, na nossa representatividade, é uma coroa. É a forma dentro do candomblé de proteger a nossa cabeça de energias negativas, né? De proteger o nosso cabelo de situações também promissoras, de proteger o nosso ori, que a gente chama, né? Que é a nossa cabeça. Mas é também uma coroa, uma forma de mostrar nosso empoderamento, a nossa hierarquia. A forma como é amarrado dentro do candomblé é diferente da forma como a gente amarra aqui no dia a dia, né? Não tem esse lacinho, a gente bota laço, a gente bota flor, a gente coloca cor. Dentro de candomblé, normalmente a gente coloca sempre turbante branco, ou então com a cor do nosso orixá do momento ali. Não, ou até estampado que seja, mas existe já um outro processo que traz aquela questão da roupa, de tudo que tem dentro daquilo ali. No dia a dia não, é um turbante, né? É a nossa coroa. É, tô me sentindo rainha agora, tá, gente? E a gente usa com vários modelos, várias amarrações, e eu considero também um dos acessórios, né, mais importante e bonito da mulher preta. Gente, tá muito gostoso esse papo, tá maravilhoso, mas eu tenho que encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E prometo que eu ainda vou trazer a Ângela aqui outras vezes, até porque eu preciso que você estude mais pedagogia de terreiro e vá fazer seu mestrado, tá bonitinha? Beijo, gente, tchau e até o próximo vídeo.